Olá, tudo bem? Eu me chamo Alessandra, sou nutricionista e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre recomendações nutricionais em neonatais, ou seja, em recém-nascidos. E o que é que você vai aprender na aula de hoje? Na aula de hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre as classificações do recém-nascido, as amamentações e os tipos de amamentações, as fórmulas infantis, quando usar as fórmulas infantis e para qual público usar dentro das recém-nascidos, assim também quando utilizar a terapia nutricional enteral nos neonatais e as fases de crescimento, que vai desde criança até chegar na fase de adolescente. E antes de tudo, nós precisamos falar um pouquinho sobre a classificação da idade gestacional. Aqui nessa aula, a gente vai acabar abarcando alguns conceitos que já foi ministrado na aula de avaliação nutricional infantil e da adolescência, que eu vou deixar nos cards aqui em cima para vocês poderem assistirem mais tarde. Aí, antes de tudo, você precisa entender um pouquinho sobre essa classificação da idade gestacional. Quando uma criança é pré-termo, ou seja, ela é prematura, com a duração de semana menor do que 37. Ela é a termo, né, ou a criança que está nascendo numa idade gestacional adequada, quando ela está da faixa de 37 a 41 semanas. E pós-termos, que é quando essa criança demora um pouquinho mais a nascer, nas 42 semanas. Então, quando passa de 42 semanas, essa criança já pode ser considerada uma criança pós-termo. Além dessa classificação, nós também temos a classificação do percentil, para a gente poder avaliar a estatura dessa criança. Então, nós temos aí três classificações, que é pequeno para a idade gestacional, que é a PIG, que é quando essa criança ela tem um percentil menor do que 10, adequado para a idade gestacional, quando esse percentil ele vai variar de 10 a 90, e grande para a idade gestacional, quando esse percentil é maior do que 90. Essa classificação também a gente acabou vendo um pouquinho na aula de nutrição na gestação, que também vou deixar aqui no cards para vocês poderem assistir mais tarde. Certo? Depois dessas duas classificações, nós entramos agora para a classificação real do peso dessa criança. Essa criança nasceu e é preciso avaliar se essa criança está tendo uma classificação de peso adequada, em risco de desnutrição ou é uma criança com macrosomia. Então, vamos entender. A criança que está com peso adequado, ela tem, dentre o peso dela aí, de 3 quilos, variando até 3,999 kg. Vocês primeiro precisam focar nesse peso adequado, porque recém-nascidos de baixo peso vai ter uma subclassificação. Então, acaba sendo um pouquinho mais complexo, mas se vocês focarem no peso adequado, macrosomia, peso insuficiente e baixo peso extremo, vocês conseguem lidar aí frente a algumas questões que acabam caindo em concurso e de residência, certo? Então, criança recém-nascido com peso insuficiente é quando o peso dela está menor do que 2,990 kg, até 2,500 kg, certo? Uma criança recém-nascida de baixo peso, quando ela pesa 2,499 kg até 1,500 kg. Baixo peso, recém-nascido de muito baixo peso, quando é de 1,999 kg a 1, e de extremo baixo peso, quando é menor do que 1 kg, certo? Além disso, também nós temos recém-nascido em macrosomia, que é quando essa criança está com peso muito elevado, acima de 4, já está indicando que está com a macrosomia. Os recém-nascidos, principalmente recém-nascidos pré-termo, que são os recém-nascidos prematuros, eles estão extremamente vulneráveis. São crianças que estão vulneráveis a diversas condições que acabam influenciando tanto o comprometimento na parte do desenvolvimento físico, desenvolvimento imunológico. Essa criança acaba tendo mais predisposições para doenças autoimunes, doenças gastrointestinais, até mesmo a questão da alimentação, porque essa criança não tem um estômago, não tem um intestino, não tem todo um funcionamento do TGI funcionando de forma adequada para ela conseguir se alimentar de forma efetiva. Além disso, também ela tem um comprometimento metabólico. Então, é necessário ter um olhar muito criterioso e muito atencioso a essas crianças recém-nascidas neonatais prematuros.
Agora, depois da gente avaliar todas essas classificações, a gente precisa entender um pouquinho as fases de crescimento desse recém-nascido pré-termo. Então, existem 4 fases de crescimento. Essa criança nasceu prematura, e para que ela consiga ter um crescimento normal e adequado, ela precisa passar por algumas fases. E a primeira fase é a fase inicial, que nessa primeira fase, nesse primeiro momento, essa criança acaba tendo uma perca de peso. Sim, ela já está num estado vulnerável e ela acaba tendo, sim, essa perca de peso que acaba variando de 5 a 10%, justamente para que ocorra uma redistribuição hidroeletrolítica. Por quê? Esses canais hidroeletrolíticos dela vai estar mais vulnerável, vai estar em desequilíbrio, e por isso que acaba acontecendo essa perca de peso. Então, essa primeira fase é caracterizada por isso. A segunda fase é a fase transitória, na qual vai ocorrer um discreto crescimento de peso, de ganho de peso nessa criança. Entretanto, essa criança só vai ter esse crescimento discreto de ganho de peso se ela estiver tendo um aporte nutricional adequado, seja através da amamentação, da ordenha, ou até mesmo do banco de leite, que essa criança está sendo ofertada, ou até mesmo da terapia nutricional. Caso essa criança não esteja tendo um aporte nutricional adequado, essa fase transitória ela acaba sendo interrompida e a criança fica estacionária na fase inicial. A terceira fase é conhecida como fase catch-up, que é a fase de crescimento compensatório. Então, nessa fase, essa criança acaba tendo um crescimento, um pico de crescimento. E ela acaba acontecendo aí nos 2 meses. Então, durante aqueles 2 primeiros meses, é o momento na qual acaba essa criança tendo digamos assim, essa reconstrução. Então, na fase de catch-up, vai ter um crescimento compensatório, então ela vai acabar compensando todos aqueles meses que ela acabou não tendo esse crescimento adequado. A próxima fase, que é por último, que é a fase de crescimento normal, é quando a criança ela acaba atingindo a fase igual dos bebês que nasceram a termo. E aí, nesse momento, é preciso que o profissional da área da saúde acabe realizando uma continha, que é conhecida como uma idade corrigida, ou idade cronológica. Então, a gente vai avaliar o número de semanas que faltou nesse nascimento prematuro e o nascimento a termo. E a gente vai multiplicar por 40 semanas. Então, a gente vai avaliar o número de semanas que faltou para essa criança ter um crescimento a termo normal, vezes 40 semanas. E aí, fazendo essa continha, a gente consegue corrigir e avaliar essa idade corrigida para que essa criança tenha uma idade cronológica adequada e por quanto tempo ela pode se perdurar até conseguir chegar na idade cronológica. Mas todas essas questões é a título mesmo de você entender e de você compreender. Acaba não caindo bastante em concurso de provas de residência ou concurso, mas é importante vocês saberem, principalmente para quem vai se especializar aí na criança e no adolescente, certo? E é importante lembrar que existem 2 nomeações, que é neonato, que é quando essa criança tem de 0 a 28 dias de nascido, e a fase lactente, que é de 29 dias até os 2 anos de idade, que essa criança vai estar amamentando. Não que o neonato não vai estar amamentando, mas é para que ocorra essa diferenciação, certo? E aqui na avaliação antropométrica de crianças, o que a gente vai avaliar? Lembrando que eu já ministrei uma aula sobre avaliação nutricional na criança e no adolescente, eu vou deixar aqui no CADS para vocês poderem assistir mais tarde, para vocês entrarem com mais detalhes acerca disso. Então, na criança e no adolescente, a gente vai avaliar peso, estatura ou comprimento, o perímetro cefálico dessa criança, o perímetro torácico, perímetro abdominal, circunferência do braço e circunferência da cintura. Todos esses parâmetros são importantes para a gente poder detectar possíveis carências e possíveis desnutrições nessa criança, certo? Até porque nós temos 3 tipos de desnutrição, marasmo, caxiocó e desnutrição energético-proteico. Então, a gente precisa avaliar todos esses parâmetros para poder entender bem o estado nutricional dessa criança. Agora, falando um pouquinho com vocês acerca da fisiologia da lactação. Então, vamos entender um pouquinho como é que ocorre essa produção do leite. Antes de tudo, a gente precisa entender que existe uma interação neuropsicoendócrina. Então, o sistema neural com o sistema endócrino, eles vão atuar para que ocorra a produção do leite.
E, antes de tudo, a gente precisa entender um pouquinho e lembrar e recordar um pouquinho acerca de alguns hormônios, e dois em específicos, estrogênio e progesterona. Eles acabam atuando durante a gestação dessa mulher para que ocorram as glândulas mamárias, elas fiquem prontas para que esse leite ele venha a ser produzido assim que essa mãe tiver o bebê. O progestogênio, ele vai acabar estimulando o crescimento dos alvéolos e dos lóbulos dos seios dessa mulher. Ao passo que o estrogênio, ele vai estimular a proliferação dos ductos lactíferos e as suas ramificações. Ou seja, ele vai acabar estimulando os ductos na liberação desse leite. E também a gente precisa entender que nesse período vai ocorrer uma deposição de gordura nesse seio dessa mulher, justamente para que ocorra também um acúmulo de líquidos dentro dessas células, para que, assim, outros hormônios venham atuar na construção dessa fisiologia, dessa lactação. Então, a prolactina, ela vai atuar daí também de forma precisa, mas antes a gente precisa entender que tudo ocorre no hipotálamo. Então, lá no hipotálamo, vai estar ocorrendo uma série de estímulos de neurônios para as produções de ocitocinas. Essa ocitocina ela é responsável pela ejeção do leite a partir do momento que esse bebê ele mama, a partir do momento que ele suga o leite dessa mãe, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Lá no hipotálamo vai ocorrer essa liberação, principalmente também aqui na parte da hipófise, tanto a hipófise posterior como a anterior. Então, elas vão acabar aumentando a produção de prolactina e aumentando a produção de ocitocinas, que prolactina produz o leite e ocitocina libera esse leite. Então, ao passo que a criança ela começa a amamentar, essa ocitocina ela começa a ser liberada. É por isso que é importante salientar que a amamentação ela não é um ato simples, é um fenômeno psicossomático. Então, essa nutriz, né, que é assim nomeada, essa mãe que acaba amamentando, ela se chama nutriz, ela precisa estar confiante, ela precisa estar bem emocionalmente, fisicamente, para que os estímulos da sucção, elas cheguem até a neurohipófise dela, para que ocorra essa liberação dessa ocitocina, que vai acabar agindo sobre as células mioepiteliais, promovendo esse reflexo dessa injeção do leite. Porque a ocitocina, ela só vai conseguir liberar esse leite se essa mãe ela estiver bem mentalmente. Se caso contrário, se devido a estresse constante, baixa autoestima, medo, dor, essa falta de apoio, de uma rede de apoio que essa gestante ela vem a ter, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, vai ocorrer o bloqueio dessa liberação dessa ocitocina. Então, essa inibição ela é mediada pela adrenalina nas células miopiteliais e pela noradrenalina no eixo hipotálamo hipofisário. Então, é muito importante essa gestante ela ter esse cuidado psicológico para que ela não venha prejudicar aí a produção do leite dela, não venha ocorrer de forma efetiva, porque de certa forma isso vai acabar prejudicando tanto ela, que vai acabar ficando com os seios doloridos, como também a criança. As vantagens do aleitamento materno. Então, nós temos duas vantagens para dois públicos, tanto para a mãe como para a criança. As vantagens para a mãe é no pós-parto, principalmente, que acaba favorecendo, evitando hemorragias pós-parto. Além disso, também, a amamentação, ela vai acabar evitando anemias nessa mãe e ela também acaba funcionando como um método contraceptivo. Como assim? Essa gestante, ela só esse método, digamos assim, ele só vai funcionar se essa mãe estiver amamentando essa criança de forma exclusiva, certo? Se ela estiver amamentando essa criança de forma exclusiva até o seu 6º mês, essa mãe pode ter sim, essa amamentação ela pode acabar atuando como um método contraceptivo, evitando aí possíveis gestações futuras naquele período de tempo. Outra vantagem também, que é para as crianças, principalmente, é porque
A amamentação, ela é uma composição, é uma alimentação completa, então vai fornecer todos os micro e macronutrientes que são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Além disso, a amamentação vai prevenir contra as doenças, tanto doenças autoimunes, como as doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, como também doenças infecciosas e até mesmo doenças respiratórias, como a asma. Então, é muito importante para essa criança que ela venha receber esse aleitamento materno. E é por isso que o guia de alimentação para a criança menor de 2 anos de idade, ele influencia. É por isso que a Sociedade Brasileira de Crianças ela acaba recomendando, e existem muitas cartilhas falando, explicando da importância da amamentação, porque é muito fundamental para essa criança. Além disso, também ela vai ter vantagens, essa criança vai ter vantagens acerca do seu desenvolvimento cognitivo, prevenindo aí doenças até mesmo psicomotoras, psicomentais, fortalecendo, além disso, de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê, porque esse vínculo ele começa ainda durante a gestação, e no ato da amamentação, esse vínculo acaba se tornando ainda maior. Aí aqui eu mostrei aqui um pouquinho para vocês acerca da pega. É importante vocês salientarem porque as questões de concurso de residência acabam cobrando muito acerca disso. Como é que ocorre a pega de forma correta para essa criança, para esse bebê? Então, a criança, perceba, ela precisa sugar, ela precisa colocar na boca dela toda a auréola do peito dessa mãe. Ela precisa estar com o queixo encostado no peito, o narizinho também encostado. Então, a pega correta ela vai acontecer dessa forma. Além disso, também nós temos aqui as posições que essa mãe pode amamentar, né? Então, são 4 posições, que é a posição tradicional, a posição transversal, a posição invertida e a posição deitada de lado. Isso, e essas posições também, ela ocorre da mesma forma, do mesmo jeito para crianças jamelares, crianças que são gêmeas. Além disso, também eu coloquei aqui para vocês a classificação desse primeiro leite, né, pós-parto, que essa mãe acaba tendo. Então, do primeiro até o 5º dia pós-parto, o primeiro leite que essa mãe acaba produzindo é o colostro, que é um leite que é amarelado e transparente, mas esse amarelado não tem nada a ver com uma concentração maior de gordura, e isso também acaba confundindo a gente, e a gente precisa se atentar. Então, por que ele é assim amarelado? É porque ele tem uma alta concentração de proteínas e de anticorpos para essa criança. A segunda fase é o leite de transição, que esse leite de transição é do 6º ao 14º dia pós-parto. É um leite que é mais volumoso. Ele é mais volumoso justamente por quê? Porque ele é rico em gorduras, ele tem uma concentração maior de gorduras e de nutrientes. E o próximo leite, que é o leite maduro, que é o leite que vai perdurar aí durante todo esse processo de amamentação, que é a partir do 15º dia. É um leite consistente, é um leite mais branco, e ele contém todos os nutrientes essenciais, vitamina A, ferro, proteína, lipídio, os ácidos graxos, todos os minerais e nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Além disso, eu coloquei aqui para título de curiosidade de vocês o tamanho do estômago de um recém-nascido. Então, no primeiro dia, essa criança tem um estômago do tamanho de uma cereja. No 3º dia, ela tem um estômago semelhante ao tamanho de uma noz. Com 1 semana, essa criança tem um estômago do tamanho aí de uma ameixa. E com 1 mês, essa criança tem um tamanho semelhante a um ovo grande. O aleitamento materno. O aleitamento materno ele é dividido em 4 classificações. O aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança recebe apenas o leite humano, seja através dos seios da mãe, seja através do leite do banco de leite materno, com exceção a consumo de vitaminas, seja vitaminas suplementadas, como sais de hidratação e medicamento. Então, é a única coisa que pode acabar sendo ingerida por essa criança, sendo classificada como aleitamento exclusivo. O próximo é aleitamento predominante, que é quando essa criança, além de receber o leite humano, o leite materno, ela também recebe águas, chás, sucos de frutas. Então, classificamos essa criança que recebe isso como aleitamento predominante. Aleitamento complementado, que é quando essa criança, além de receber
o leite humano, o leite materno, ela acaba recebendo alimentos de consistências sólidas, semilíquidas e sólidas, que têm por objetivo complementar, não de substituir o leite materno, mas de complementar a alimentação com o fornecimento de nutrientes, de um aporte de nutrientes maior para essa criança, que ela vai acontecer aí nos 6 meses, que é quando a gente, de fato, inicia a introdução alimentar. E por último, é o aleitamento parcial ou misto, que é quando essa criança recebe não somente o leite materno, como também ela acaba recebendo outros tipos de leite, leite de vaca, leite de cabra, leites vegetais, que ocorre acima dos 2 anos de idade, que é o recomendado. Então, vocês precisam se atentar a essas classificações, porque acaba caindo muito em questões. Agora, eu quero trazer aqui para vocês a diferença, né? Da composição desse leite materno e do leite de vaca. O leite materno, ele é rico em carboidratos, assim como o leite de vaca. Entretanto, o leite materno ele tem uma composição um pouco maior de lactose. Além disso, o leite materno ele é rico em proteína, principalmente do soro da proteína, principalmente da alfa-lactoalbumina. Já o leite de vaca, ele tem uma quantidade boa de proteína, porém essa proteína é a caseína. O soro da proteína, que está presente no leite da vaca, é a beta-lactoglulina. O leite materno também, ele é rico em gorduras, e ele é rico em gorduras que está composto aí pela classe de ácidos graxos em quantidade suficiente. Então, vai ter ácidos graxos saturados, insaturados e polissaturados. O leite de vaca, em contraposição, tem ácidos graxos em quantidades insuficientes. E no caso do ácidos graxos saturados, acaba estando em excesso. Outro fator que é predominante e que é interessante na questão da composição do leite é que ele tem fatores protetores. Ele tem IgA, IgM, IgG, que são importantes para a construção de um bom funcionamento imunológico nessa criança. Já o leite de vaca não contém esses fatores de proteção, pelo contrário, ele tem a presença aí de bactérias, e é por isso que o leite materno, ele é importante, ele é o preferencial para essa criança. Entretanto, existem algumas contraindicações da amamentação. E quando é que ocorre essa contraindicação? Quando essa mãe apresenta HIV. Quando essa mãe ela está com o vírus do HIV, ela precisa parar, suspender, ela precisa não amamentar essa criança. Infelizmente, ela precisa aí, recorrer para o uso de fórmulas infantis. E também quando ela tem o HTLV1 ou o HTLV2, quando ela for soropositiva para essa condição, ela precisa suspender. Suspender não, que suspender é por um tempo. Ela precisa parar mesmo e nunca amamentar essa criança ou outras possíveis crianças que ela venha a ter. No caso da suspensão por um determinado período, não para sempre, mas só por algum período, essa amamentação é quando essa mãe apresenta sarampo, hepatite, hanseníase, tuberculose e doença de Chagas. E eu preciso que você se atenha a essas informações, porque cai muito em questão. E problemas, né, que pode acontecer durante a amamentação. Então, alguns problemas que pode acontecer é a mastite lamando, acaba ocorrendo um processo inflamatório na mama, causada por essa estase, essa abertura, essa infecção, e essa mãe acaba tendo algumas feridas, e acaba prejudicando aí o processo, acaba sendo doloroso para ela realizar essa amamentação. Além disso, também tem a galactocele, que é o aparecimento de cisto mamário, quando ocorre esse probleminha, que é necessária a cirurgia, essa mãe precisa, digamos assim, suspender essa amamentação, precisa realizar a cirurgia, para que assim ela venha conseguir uma amamentação efetiva sem problemas. Traumas mamilares, fissuras, rachaduras, acaba prejudicando a amamentação. Abscessos mamários, que digamos assim, um problema maior, mais severo da mastite, que é uma complicação que acaba resultando em tratamentos ineficientes e que acaba prejudicando aí para a mãe, acaba sendo um processo doloroso essa amamentação. E também o engurgitamento mamário.
que é um processo fisiológico, que é quando essa mãe, ela acaba tendo os mamilos pequenos, quando ela acaba tendo alguns probleminhas. Mas todos esses problemas, eles podem ser solucionados com uma pega correta, que foi justamente o que eu trouxe aqui para vocês. Então, quando essa mãe ela tem uma pega correta, quando ela realiza massagens, quando ela realiza fisioterapias que são efetivas aí nesse peito, nesse seio, ela consegue converter, digamos assim, esses problemas que ela acaba ocasionando aqui na amamentação. Então, qual é a ordem de escolha, né? A ordem de escolha sempre é a via oral, que é através do seio materno dessa mãe. Ou então, quando acaba tendo algum problema, alguma patologia, recorrendo às fórmulas infantis. A via enteral, quando é que a gente pode escolher a via enteral? Quando esse leite materno, no caso da escolha da via enteral, esse leite materno ele é ordenado, então ele é passado por um tratamento lá no banco de leite humanos, ele é pasteurizado para eliminar qualquer tipo de micro-organismo. E também aí, quando essa criança ela acaba tendo que utilizar as fórmulas infantis ou até mesmo as fórmulas infantis mais especializadas. E agora, entrando um pouquinho para falar com vocês sobre as fórmulas infantis, nós temos 3 tipos de casos que nós precisamos nos ater quando nos falamos de fórmula infantil. Nós precisamos saber quantos meses essa criança tem, para que a gente possa escolher a fórmula infantil correta e se essa criança apresenta alguma patologia, algum problema, algum distúrbio também. Então, a primeira fórmula é a fórmula de partida, que é quando essa criança tem de 0 a 6 meses. Depois, a fórmula de segmento, quando ela tem de 6 a 12 meses, ou seja, quando ela já começa a introdução alimentar, ela utiliza as fórmulas infantis de segmento. E nós temos as fórmulas especiais, que é quando essa criança apresenta algum problema no TGI, quando essa criança tem antirregurgitação, quando essa criança precisa de uma alimentação do leite que seja isento da lactose, quando essa criança tem intolerância à lactose, quando essa criança tem alguma alergia alimentar, que aí a gente vai utilizar uma fórmula infantil hipoalergênica. Quando essa criança precisa de fórmulas infantis que seja parcialmente ou extensamente hidrolisada, ou até mesmo livre de aminoácidos, que é em alguns casos específicos. E aí, nós precisamos elencar as fórmulas infantis. Então, as fórmulas infantis, ela é utilizada em lactentes que têm menos de 1 ano de idade. As fórmulas enterais é utilizada em crianças de 1 a 10 anos de idade e a suplementação nutricional em crianças maiores de 1 ano de idade. Além disso, o composto lácteo, ele só pode ser utilizado em crianças maiores de 2 anos de idade, porque ele não tem uma quantidade de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Da terapia nutricional. Na neonatologia, qual é o objetivo da terapia nutricional em crianças que são recém-nascidos pré-termo, ou seja, crianças que nasceram prematuras? Então, tem por objetivo evitar a desnutrição e as complicações que a desnutrição ela acaba ocasionando. Seja a redução do débito cardíaco, a perda da função muscular, a alteração no TGI, a alteração na função imunológica que essa criança acaba tendo. Então, crianças com menos de 34 semanas, que são crianças recém-nascidas pré-termos, ela não possui uma coordenação adequada, tanto para sucção desse leite, tanto para deglutição, quanto para a respiração. Por isso que é fundamental essa criança ter esse aporte, ter essa terapia nutricional. E aqui, a ESPGHAN, ela vai trazer alguns critérios para que a gente possa elencar e escolher a melhor terapia nutricional para essas crianças e por quanto tempo, né? Qual a idade utilizar e por quanto tempo. Então, quando essa criança tem uma nutrição menor do que 60% a 80%, no período de 10 dias, a gente deve sim utilizar a terapia nutricional. Crianças menores de 1 ano, a gente inicia esse suporte enteral, via enteral, até os 3 dias. Crianças maiores de 1 ano, inicia o suporte enteral em até 5 dias. Então, a gente vai observar durante 5 dias se essa criança não teve um aporte nutricional suficiente, é necessário entrar com uma terapia nutricional enteral nessas crianças.
E aqui, acerca das necessidades hídricas, quando é que eu devo ofertar a necessidade hídrica para essa criança que nasceu, recém-nascido, prematuro? Então, aumentar essa oferta quando essa criança apresenta alguma atividade física que acaba delimitando o estado do comprometimento dela. Então, quando essa criança apresenta convulsões, desconfortos respiratórios, quando essa criança tem febre, frio, perdas gastrointestinais, é necessário aumentar essa oferta hídrica. E esse aporte hídrico dessa criança, ela vai variar de acordo com o peso dela. Então, isso aqui está muito relacionado na parte de hospitalar, certo? Acaba não caindo muito em provas, mas vocês precisam se ater, principalmente para aqueles que querem se especializar em materno-infantil. E quando é que essa necessidade hídrica ela precisa ser reduzida nessas crianças prematuras? Quando elas apresentam insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, quando elas apresentam alguma cirurgia, quando elas necessitam fazer alguma cirurgia, quando elas apresentam meningite ou encefalopatias, ela precisa ter uma diminuição nesse aporte de necessidade hídrica. Eu coloquei aqui para vocês a tabelinha falando acerca de valores que são utilizados nessas necessidades hídricas para essa criança, de acordo com o peso corpóreo. As necessidades energéticas, elas vão variar de 110 a 135 quilocalorias por quilo de peso por dia. Que esse valor, ele vai promover um crescimento satisfatório, desde que essa oferta proteica esteja adequada. Então, é necessário ter um aporte proteico, de carboidratos e de lipídio, para que esse crescimento seja satisfatório nessa criança. E aqui nós temos os nutrientes, proteínas, que vai variar de 3,5 a 4,5 gramas por quilo de peso por dia, que esse valor também vai depender do estado nutricional dessa criança, como é que essa criança se encontra em desnutrição, essa criança apresenta alguma patologia, ela está tendo uma diminuição do ritmo de crescimento. Também essa proteína vai estar muito... precisa ser avaliada quanto ao valor biológico, as fórmulas industrializadas que vai estar sendo oferecida para essa criança. Acerca dos carboidratos, varia de 11,6 a 13,2. Algumas recomendações, elas trazem até mesmo aí a questão do 10,5 gramas, dividido aí por 100 quilocalorias, que é um valor, um cálculo, digamos assim, um pouco mais específicos. Então, essa quantidade de proteína, ela vai estar baseada na necessidade que essa criança precisa, tanto o cérebro dela, como os demais órgãos vitais dela. De 4,8 a 6,6 gramas por quilo de peso ao dia. Essa recomendação é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, vindo para as classes de crescimento dessa criança, nós temos 3 classes de crescimento, 3 fases que são fundamentais para essa criança. Essa criança cresceu, passou aí pela introdução alimentar, ela agora está tendo aí uma alimentação, um aleitamento mais misto. Essa criança está findando essa questão do leite materno e está agora indo para uma fase na qual ela tenha uma certa autonomia frente à alimentação. Então, a primeira fase é a fase pré-escolar, que é quando a criança está conhecendo o mundo, é quando a criança já vai para a creche, já vai para a escolinha. Então, nesse período, essa criança está tendo um crescimento estável, ela está tendo um ganho de peso menor do que no segundo ano de vida. Então, um crescimento mais lento, mais gradativo. A capacidade gástrica dela varia de 200 a 300 miligramas. Por isso que os pais precisam ter uma atenção, porque essa criança não sente tanta fome assim. É um período também que é marcado por uma neofobia, ou seja, um medo de comer e o medo de se apresentar alguns alimentos que acaba ocasionando alguns probleminhas, como a inapetência. Essa criança acaba tendo uma maior dificuldade de consumir alguns alimentos, principalmente se essa introdução alimentar ela não foi feita de forma efetiva, quando ela não foi feita de forma criativa, de forma lúdica para essa criança. Então, as causas da inapetência são um maior interesse pelo ambiente, então elas prestam mais atenção no ambiente do que, de fato, na comida. Ela tem ansiedades dos pais, gerando muitas expectativas. Então, é uma criança que acaba não comendo por causa do desejo da comida, acaba comendo por causa da insistência dos pais. Então, nessa fase também,
os pais acabam apresentando as telas, né? A televisão, celular, e essas brincadeiras acabam distraindo a criança, até mesmo o aviãozinho, que é muito comum. Quem nunca, né, passou por isso, dos pais estar apresentando a comida no aviãozinho, e isso acaba distraindo a mente da criança e ela acaba não querendo comer essa comida e causando uma inapetência alimentar. Além disso, também a substituição de alimentos sólidos para o leite. Então, o pai mais a mãe apresenta a comida, vê que a criança não quer, aí ela pega e põe e dá o leite, dá uma bebida mais adocicada e dá um outro tipo de líquido para essa criança que acaba ocasionando essa inapetência, porque ela entende que ela não, se ela fizer alguma birra, ela não vai comer aquela comida e os pais vão dar aquilo que ela está querendo. Além disso, também a questão das chantagens, ameaças. Se você não comer, você não vai ganhar isso. Se você não comer o prato todo, você não vai ganhar um presente. Então, assim, apresentar essas chantagens acaba contribuindo para essa neofobia nessas crianças, principalmente quando ela chega na fase de adolescência. Então, a questão também é até mesmo de horários rígidos. Tem que comer nesse horário, se não comer nesse horário, não vai ganhar isso, vai ficar de castigo. Então, todos esses problemas acabam contribuindo para que essa criança lá na frente ela venha ter problemas, dificuldades na hora de se alimentar frente a alguns alimentos. Passando dessa fase, que é a fase pré-escolar, nós temos agora a fase escolar, que ela vai variar de 7 a 10 anos de idade. Nesse período, ocorre um crescimento constante. Então, a criança dá um salto gigantesco. Nesse período também acaba acontecendo um ganho de peso mais acentuado. Isso porque a criança está próximo da puberdade. E é nesse período que acaba tendo a obesidade. Algumas crianças acabam apresentando a obesidade. Nesse período também, algumas crianças acabam tendo transtornos alimentares. E aí é preciso ter esse cuidado, essa atenção. Nesse período também a criança acaba tendo um apetite maior por comida, justamente devido àquela inapetência, ela acaba tendo algumas dificuldades, ela acaba escolhendo, porque nesse período ela acaba tendo mais autonomia frente ao alimento, ela decide o que ela quer comer, então acaba tendo um consumo maior de calorias vazias, ela acaba tendo desejos maiores por alimentos industrializados, alimentos que não são suficientes para o crescimento e o desenvolvimento dela. E nesse período também, essa criança, ela acaba sendo influenciada pelas redes sociais, ela acaba sendo influenciada pelas propagandas, a ter um consumo maior de alimentos que são calóricos e que também são industrializados, ricos em aditivos, conservantes, corantes, e que acaba contribuindo aí para um maior desejo desses alimentos. Passando dessa fase, nós temos a adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é nesse período que é marcado por mudanças biopsicossociais, mudanças emocionais, culturais, na qual o ambiente influencia, na qual os aniversários, formaturas, todos esses ambientes de socialização acabam influenciando as escolhas alimentares desses adolescentes. Então, nesse período também, ele acaba tendo um ganho ponderal, então, já se preparando para a fase adulta, ele tem um crescimento em estatura de 25%, parecido com a idade adulta, e 50% da massa corporal dele já vai predizer como ele vai ser na idade adulta. Nesse período ocorre a puberdade. Em meninos, a puberdade acaba acontecendo dos 12 aos 15 anos de idade, então a modificação da voz, pelo, aparecimento de pelos, crescimento das partes genitais. Meninas também acaba acontecendo de 10 a 13 anos, então as meninas acabam sendo bem mais cedo que os meninos, aí é um período marcado pela menarca, e toda essa avaliação nesse adolescente, ele deve ser avaliado, principalmente acerca da puberdade, pelas fichas de Tanner. Então, as fichas de Tanner vai avaliar aí o crescimento da mama, o crescimento da genitália, tanto masculina como feminina, para a gente poder avaliar se essa criança está tendo um crescimento adequado, se essa criança vai ter algum risco de desnutrição, risco de sobrepeso. Então, tudo isso é fundamental a gente avaliar nessa criança e nesse adolescente. Certo? Então é isso, a aula era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês acerca de avaliação, não, de nutrição na neonatologia, abarcando ali um pouquinho também
acerca de adolescentes. Então, como eu já disse, aqui eu vou deixar no Cats a aula passada que eu falei sobre a nutrição voltada tanto na criança como nos adolescentes. E foquem nesse conteúdo. É um conteúdo que é bem tranquilo de ser estudado, é um conteúdo que é fácil, né? Não tem muitas questões, a não ser que você se especializar em crianças, ou seja, na nutrição materno-infantil. E eu deixo aqui para a meditação de vocês, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Eu sei que estudar não é fácil, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, muitas das vezes somos incompreendidos, muitas das vezes achamos que estamos plantando, mas o colhimento não está acontecendo da forma que a gente gostaria. Mas acredite que se você continuar fazendo, estudando, se dedicando, no momento certo você vai colher, né? Não desanimar, não baixar a cabeça. Se errou hoje, tenta novamente que amanhã você vai conseguir, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir, comentar, próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.